também, né? O importante é Deus me achar ser santo. Se o mundo quer me julgar, me rotular, o problema é deles. Agora, Deus tem que me enxergar da maneira que Ele quer me ver. Deus quer nos ver em santidade, irmãos, em separação total desse mundo. Eu me lembro de uma época, na igreja, que a gente não tinha nem televisão em casa. Participei de reuniões de membro que o pastor, ele, irmão, o irmão aqui está fora da ceia, vai ter que pedir perdão para a igreja, porque passei lá na casa dele, ele comprou uma televisão. Estava lá assistindo o jogo. Até ir para a praia. Quem ia para a praia estava disciplinado. Eu me lembro dessas coisas, mas eu também me lembro de outras coisas também. Sabe o que eu me lembro? Eu me lembro de uma igreja cheia do Espírito Santo. Eu me lembro de uma igreja onde as almas aceitavam Jesus chorando. Eu me lembro de uma igreja que também as crianças eram batizadas com o Espírito Santo. Eu me lembro de uma igreja onde os dons do Espírito, irmãos, os 9 dons, se faziam presentes no meio da igreja. Tinha revelação, tinha palavra, tinha cura. Eu vi Jesus curando. Segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 4. A partir do versículo 1. Glória a Deus. Você que está em casa aí, pega a sua Bíblia, acompanhe. Diz assim a palavra do Senhor, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina, porque virá um tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo. De novo a palavra sofrer, né? Sofre as aflições e faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Louvado seja Deus. Convido aos irmãos que ainda de pé, façamos mais uma oração de gratidão a Deus. Senhor, Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, que é a verdade, que é a verdadeira profecia, digna de toda aceitação, que se cumpre em nossos dias. Nós somos testemunhas tuas, ó Pai, de que a tua palavra é fiel, ela tem se cumprido. Cada detalhe, cada texto que estamos lendo, estamos vendo as coisas acontecerem. Nesta noite eu te peço que, se há ainda algum véu sobre os nossos olhos, que o Senhor venha retirar, para que possamos compreender os mistérios da tua palavra. Abençoe aqueles que estão em casa, ouvindo este som, vendo esta imagem, que eles possam ser alcançados pela tua palavra e que o Senhor venha abençoar o lar e a família de cada um. Repreende agora todo o demônio, todo o espírito intruso desta casa, Senhor, e dá vitória para esta família, meu Pai. No nome de Jesus eu te peço, amém. Os irmãos podem sentar. Glória a Deus. Amados irmãos, o texto que nós acabamos de ler, ele é muito profundo, muito complexo, não é? Se nós fôssemos aqui observar as palavras, nós ficaremos aqui uns 6 meses falando sobre cada palavra desse texto em que nós lemos. E nessa noite eu gostaria de destacar apenas uma palavra do texto que nós acabamos de ler. A palavra que eu gostaria de destacar aqui é sofrimento. Sofrimento. No texto em que nós lemos, esta palavra apareceu 2 vezes. Ela diz assim: porque virá um tempo em que não sofrerão. E no versículo 5, mas tu sê sóbrio em tudo e sofre as aflições, faz a obra do evangelista.
Quando nós olhamos para esse texto, nós estamos vendo uma profecia de Paulo, né? Ele diz, porque virá um tempo, ele aponta para o futuro. Ele aponta para um momento em que as pessoas que ouvem a palavra de Deus, as pessoas que frequentam os templos, as pessoas que leem a Bíblia, que assistem os cultos, pessoas que professam uma crença em Deus, no Evangelho, que se autodenominam cristãs, vai chegar um tempo em que grande parte dessas pessoas, elas não estarão dispostas a sofrer. E quando eu li esse texto, essa palavra, a gente pode até achar que foi um erro, né? Sofrer a sã doutrina. Como assim sofrer a sã doutrina? Quando a gente fala da palavra de Deus, da doutrina, geralmente a gente pensa em coisas felizes. A gente pensa, né, num triunfo, a gente chegando nos céus, pensa na vida eterna. De maneira nenhuma passa pela nossa cabeça, pelo menos no primeiro momento, sofrimento, é relacionado à palavra de Deus, mas é isso mesmo, o texto está correto. Não sofrerão a sã doutrina, desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. Esse é um momento que eu creio que é agora, que nós estamos vivendo, e essa situação vai se intensificar cada vez mais. Para os irmãos terem uma compreensão, doutrina, o que é sã doutrina? A palavra doutrina, ela significa conjunto de princípios que regem de base a um sistema. A palavra doutrina, ela vem do latim, doctrina, a qual deriva da palavra doceo, que significa ensino. Quando nós olhamos para a Bíblia, a palavra de Deus, nós nos defrontamos com a doutrina bíblica, a doutrina que saiu de Deus, uma palavra que saiu do coração de Deus, que foi revelada na Escritura Sagrada. Essa palavra, ela é sã. Quando nós falamos sã, nós nos lembramos de saúde, nós lembramos de perfeita saúde. Nós vislumbramos um indivíduo perfeito, equilibrado. E é isso que a sã doutrina faz. Ela traz vida. A Bíblia diz em João 6, capítulo 6 do Evangelho de João, no versículo 63, Jesus dizendo, olha, o Espírito é o que vivifica a carne, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Então nós vemos que a Bíblia, a palavra de Deus, os conselhos de Deus, a lei de Deus, tudo aquilo que saiu da boca de Deus, Jesus estava aqui na terra, e as palavras que saíam da sua boca eram palavras que vieram direto do Pai. Ele mesmo disse, as palavras que eu vou las digo, não as digo de mim mesmo, mas como meu Pai me ensinou, assim eu tenho transmitido a vocês, eu tenho falado a vocês. E Jesus transmitiu com fidelidade. Essa palavra, irmãos, para nós que somos salvos, ela é maravilhosa. Muitas pessoas expressaram este amor pela palavra. Nós vemos aqui no Salmo de número 119, versículo 113, o salmista diz assim, aborreço a duplicidade, mas amo a tua lei. No Salmo 119, no versículo 163, também está escrito, abomino e aborreço a falsidade, mas amo a tua lei. Ó, quanto amo a tua lei! É a minha meditação em todo dia. Salmo 119, 97. Alegrei-me em teus mandamentos, que eu amo. Salmo 119, 47. Muitos salmistas, eles faziam versos de amor pela palavra, fizeram versos. E não é à toa, porque a palavra de Deus, irmãos, ela é paz. A palavra de Deus é vida. A palavra de Deus, ela traz salvação.
traz perdão, a palavra de Deus traz alívio. E quem é alvo, quem entendeu esta palavra, não pode ter outro sentimento senão esse, de amar a palavra. E nós vemos aqui o salmista, e tem vários e vários versículos de pessoas declarando o seu amor pela palavra. A palavra de Deus nem sempre é compreendida. E quando isso acontece, Deus levanta alguém para trazer as pessoas de volta ao alinhamento com a palavra, né? As pessoas, às vezes, elas estão lá, os adoradores, eles são humanos, eles são sujeitos ao erro, ao fracasso, mas, às vezes, é por ignorância, né? Às vezes, é um ato até que involuntário, mas Deus levanta alguém ali, esse alguém vem com a palavra de Deus, e para quem ama a palavra, irmãos, não resiste a essa palavra, né? Nós vemos aqui, por exemplo, lá no Antigo Testamento, Josué, ele estava ali diante da segunda geração de hebreus. A primeira geração que saiu do Egito morreu no deserto, e os filhos da primeira geração estavam ali já na terra prometida, e Josué olhou para aquele povo e percebeu algo de errado neles. Ele percebeu que o povo, apesar de todos os milagres e sinais que Deus tinha feito, ainda estavam guardando alguns ídolos, né? Josué observou e viu ali que a palavra de Deus, a sã doutrina, a palavra da vida, estava sendo violada. Imediatamente Josué reuniu o povo, trouxe um memorial no capítulo 24, depois, se os irmãos quiserem, com mais detalhes, leiam o capítulo 24 de Josué. Eu vou ler apenas o versículo 15, que nos diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-lo com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviam vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Aí ele diz aqui: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem se vais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do Eufrates, aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué trouxe uma advertência para o povo. O povo estava, apesar ali de ter sido alvo da bênção de Deus, estava se desviando, estava ali com algumas imagens, algumas esculturas, e ele trouxe essa palavra: olha, deitai fora os ídolos. E o texto diz que os hebreus ouviram Josué, a pregação de Josué, o conselho de Josué, e unanimemente disseram: não, nós serviremos ao Senhor. E eles deitaram fora os ídolos e fizeram promessas. No capítulo 24, a gente vê ali que o povo foi tocado pela palavra. A palavra foi soada ali por Josué, um líder espiritual, um líder militar e espiritual, e o povo se regenerou com a pregação da palavra. Nós vemos aqui também na Bíblia, irmãos, outro exemplo. Jonas, Quem não sabe da história de Jonas? Jonas foi convidado pelo Senhor, aliás, Deus ordenou a Jonas que ele pregasse a sua palavra para os gentios, e nesse caso aqui os ninivitas, para uma nação de gentios. E diz o livro de Jonas que ele chegou e pregou a palavra: olha, em 40 dias, assim diz o Senhor, se vocês não se arrependerem, Nínive será subvertida. E a Bíblia diz que eles se arrependeram, irmãos. A pregação de Jonas, simples, sem milagres, sem sinais, sem prodígios, somente a verdadeira e santa e poderosa e sã palavra de Deus foi pregada, e aqueles ninivitas se converteram. Jonas 3,10 está escrito: e Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que disse que lhe faria, e não o fez. Olha que coisa gloriosa, irmãos. O povo do Antigo Testamento era um povo ainda sensível. Tanto os hebreus, em dado momento na história, como gentios,
ao ouvirem a palavra de Deus, eles recebiam a palavra. Nós temos alguns casos também no Antigo Testamento, casos isolados de pessoas que não aceitaram essa palavra, que não sofriam, não desejavam essa palavra, se apartavam dela. Nós temos aqui Sansão. Sansão, ele estava na idade de se casar, e ali, como todo judeu conhecedor da lei, ele sabia que não poderia se casar com uma mulher estrangeira. Ele sabia, a sã doutrina, a palavra de Deus para aquele povo era essa. Eles não poderiam se relacionar com as mulheres estrangeiras. Mas Sansão, Juízes capítulo 14, versículo 3, porém o seu pai e a sua mãe lhe disseram, não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai, tomai-me esta, porque esta é a que agrada aos meus olhos. Juízes capítulo 14, versículo 3. Veja só, irmãos, Sansão ouviu a palavra de Deus, mas ele não queria. Para ele era difícil cumprir a palavra. Era uma coisa sofrível, não é? Nós lemos aqui um texto inicial dizendo que não sofrerão a sã doutrina. E eu estava orando a Deus e perguntando, mas o que é isso, não sofrer a sã doutrina? Nós temos um exemplo aqui, quem sabe na mente de Sansão, para ele era um sofrimento casar com uma mulher hebreia. Porque o próprio texto diz aqui, ele quis casar com aquela mulher estrangeira porque ela agradava aos seus olhos. Quem sabe a aparência daquelas mulheres, o jeito que elas se vestiam, o jeito com que elas se trajavam, tinha uma aparência sedutora, sensual, e isso atraiu Sansão. E Sansão, quem sabe, não, eu não vou casar com essas irmãs, nenhuma delas agrada os meus olhos, eu não vou passar por isso, eu não vou ter esse contratempo na minha vida, esse desgosto. Eu quero casar com a mulher que eu quero. Eu não vou ter que sofrer casando com uma mulher que não agrada os meus olhos. Nós temos aqui também, irmãos, a história de um jovem que ele tinha de tudo para fazer parte ali das grandes histórias do Novo Testamento, mas infelizmente ele recuou. A Bíblia diz que havia um jovem rico que encontrou Jesus, lá em Lucas capítulo 18, e chegando ali para Jesus, ele, bom mestre, começa um diálogo com Jesus, e ali Jesus pergunta se ele tem obedecido os mandamentos, ele diz que sim, e Jesus olhando para ele diz, te falta uma coisa. Lucas 18, 22, 23, e quando Jesus diz assim, e quando Jesus ouviu isso, ou seja, quando ele disse que tinha guardado os mandamentos, lhe diz, ainda te falta uma coisa, vende tudo quanto tens, reparte pelos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas, ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. Veja só, irmãos, Jesus estava trazendo a palavra de Deus para um jovem, para um homem. E a palavra de Deus, ela diz o seguinte, se nós obedecermos a palavra, nós iremos ter vida. Então Jesus estava trazendo vida para aquele jovem. E Jesus impôs uma condição para ele. E o que aconteceu com ele? Ele se entristeceu, porque ele achou muito pesado essa palavra. Poxa, eu tenho que vender toda a minha riqueza, repartir e dar aos pobres? Não, eu não vou aguentar viver sem a minha fortuna, sem os meus bens. Eu não vou aguentar, vai ser muito sofrimento ter que andar de ônibus, ter que virar um discípulo de Jesus, dormindo ao relento. Eu estou acostumado com tanto conforto, com tanto status aqui, eu vou perder tudo. E ele ficou triste e saiu, desprezou a sã doutrina da palavra de Deus. Irmãos, eu poderia citar vários exemplos de pessoas que tanto aceitaram, de como rejeitaram. Mas não tem um exemplo melhor do que
o de Esdras. A palavra de Deus diz que depois dos 70 anos de cativeiro na Babilônia, Esdras e Neemias, eles se reuniram e, movidos pelo Espírito Santo de Deus, voltaram para a terra prometida, reconstruíram a cidade, estavam reconstruindo o templo e havia grande alegria neles. E eles ficaram mais alegres ainda porque, no meio dos escombros, eles encontraram a Bíblia. Eles encontraram a palavra de Deus. E ali, como bons obreiros do Senhor, eles começaram a ler. E começaram não somente a ler, mas eles pegaram intérpretes. Eles juntaram o povo e começaram a ensinar a palavra de Deus para aqueles recém-voltados do cativeiro. E chegou em dado momento das Escrituras que eles viram os seus pecados, e eram terríveis. Né? Se você ler todo o capítulo 9 e o capítulo 10 de Esdras, você vai ver que eles estavam muito atrelaçados aos pecados dos povos. E eles se entristeceram, começaram a chorar, porque viram os seus pecados, sentiram as suas misérias e começaram a chorar. Não somente Esdras, mas também alguns do povo começaram a chorar. Mas algumas coisas não tinham como mudar mais. Pecou, tem pecado que não tem como você voltar atrás, se arrepender e mudar. Mas há pecados que tem como a gente mudar a história. Né? A gente vê Zaqueu, ele disse, se tenham roubado, 4 vezes eu vou restituir. Tinha como recuperar, tinha como fazer algo a respeito. E aqui nessa situação, um dos grandes pecados que eles tinham cometido é que eles estavam com casamento com mulheres estrangeiras. E ali, irmãos, diferentemente de Sansão, que não ouviu a palavra de Deus, que foi pregado pelo seu pai e a sua mãe, aqueles que voltaram do cativeiro ouviram a palavra de Deus pela boca de Neemias e Esdras e começaram a chorar. E Esdras pregou a palavra e eles entenderam pela palavra de Deus que tinham que se divorciar daquelas mulheres estrangeiras. Também, não só das mulheres, mas dos filhos. Irmãos, eu fico pensando hoje, né, como nós reagiríamos diante de um problema desse. Mas o fato é que eles reagiram desta forma. Eles dispersaram aquelas mulheres. Agora você imagina você deixar de lado seu filho, uma esposa, por amor à palavra de Deus. Eles fizeram isso, irmãos. Eles ouviram a palavra de Deus. Isso, quando eu li essa parte do livro de Esdras, eu entendi o que é sofrer a sã doutrina. Sofrer, não foi fácil, irmãos. Eu fico imaginando, eu sou casado, tenho 2 filhos. Eu fico imaginando se eu estivesse no lugar deles, e se eu tivesse casado com a minha esposa, ela fosse uma mulher estrangeira. E agora eu tenho que me despedir minha esposa e meus 2 filhos, porque eu tinha cometido uma transgressão, é lógico. Não é fácil, mas eles não amaram a si mesmos, não olharam para si, mas olharam para a palavra de Deus. Irmãos, ali com grande tristeza eu consigo ver a cena deles chorando, se despedindo dos seus filhos com aquelas mulheres estrangeiras, mas eles sofreram o que a sã doutrina, o que a palavra de Deus exigia para a vida deles. Amados, nós vemos ali homens, né, como Moisés, José. Imagina José, depois de toda a traição que ele sofreu dos seus irmãos, e ali estando já no Egito, exaltado, estava como vice-governador do Egito, agora encontrar os seus irmãos ali na sua frente, tendo o poder de esmagar aqueles homens com a sua palavra. Né? Ele só perdia para Faraó. José, irmãos, era chefe do exército ali, era chefe da polícia. Ele podia executar quem ele quisesse. Quando ele olhou para aqueles irmãos deles ali, ele sofreu. Ele relembrou um passado, ele chorou, foi muito duro. Foi difícil para ele. Mas a palavra que ele recebeu do pai dele, a doutrina que ele recebeu do pai dele, Jacó, era uma doutrina que tinha saído do coração de Deus.
Ele não deveria se vingar dos irmãos, mas ele deveria perdoar os irmãos. E se alguém disser que é fácil perdoar, é porque nunca passou por isso. Não é fácil perdoar, irmãos. É difícil perdoar. Mas é o que nós temos que fazer. Nós temos que sofrer a sã doutrina. Isso faz parte dos crentes em todas as eras da história, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Eu fico vendo hoje aí muitas pessoas com problema no casamento, com problemas, né? Brigou lá por causa de uma pasta de dente. E aí já vem a solução brilhante. Eu vou ficar com essa mulher, vou ficar sofrendo? Eu vou ficar nesse casamento infeliz, triste? Não, eu vou separar. Eu vou separar. Porque, irmãos, a doutrina do mundo, a doutrina doentia, a doutrina de Satã, a doutrina do pecado, ela é fácil. Ela é fácil mais. Está com algum problema? Separa. Mas o que a palavra de Deus ensina? O que a sã doutrina da palavra de Deus nos ensina? Nos ensina algo diferente. Ela nos ensina a lutar. A Bíblia diz lá, Pedro escrevendo que as mulheres ganhem seus maridos sem palavras, pelo procedimento, pela renúncia. Imagine como não deve ser fácil, irmãos, estar debaixo de um casamento onde o homem é crente ou a mulher é crente e o cônjuge não é crente. Imagine, né? É muito fácil separar. Agora, praticar o que Deus manda, aí é sofrimento. Mas o que sai da boca de Deus, irmãos, é vida, é espírito e vida. Se Ele diz para você lutar e combater e lutar até o fim, então vá até o fim, vá até as últimas consequências. A Escritura diz assim: ainda não sofrestes até o sangue, ainda não fostes provado, não tivesse algo a nível de sangrar. Então nós temos que lutar, nós temos que sofrer, porque é isso que a palavra de Deus faz com a gente. Nós estamos em um mundo caído, irmãos. Nós estamos em um mundo rebelde. Nós estamos em um mundo onde as pessoas são inimigas de Deus. O mundo é inimigo de Deus. O pensamento dos principados e potestades, esse pensamento é inimigo, é contrário a Deus. Quer negar a palavra de Deus. Nós temos aqui na Bíblia o seguinte ensinamento. Quando nós olhamos para Jesus, nós vemos um exemplo de alguém que recebeu uma palavra, que recebeu um mandamento, que recebeu o mandamento do Pai. E ali, ele disse que tudo o que ele veio fazer, quando ele estava na terra, foi em cumprimento à vontade do Pai. E a vontade do Pai, irmãos, era que ele não pecasse, que ele fosse santo, que ele fosse fiel, que ele cumprisse o propósito de morrer na cruz do Calvário. E aí nós vemos que o Espírito Santo registrou o momento em que ele estava no Getsêmani. E esse registro, irmãos, tudo que está na Bíblia, tudo que foi registrado, tudo que está escrito é para o nosso aprendizado. Jesus orando em agonia, em dor, em sofrimento, porque ele estava prestes a ser crucificado, estava no Getsêmani. E ele disse: Pai, em sua oração, se for possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Isso foi registrado para nós entendermos que não foi fácil para ele cumprir o mandamento do Pai. Deus não passou o mandamento fácil para ele. E que esse exemplo de sofrimento era já o Evangelho. Era algo que prescrevia o que iria acontecer, não somente com o Cristo, mas com todos os cristãos. Sofrimento. Veja só que Jesus, quando ele estava doutrinando os apóstolos, ele dizia o seguinte: olha, no mundo tereis aflições, né? Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Em João capítulo 17 ele diz assim: olha, sabei que o mundo me aborrece e que o mundo vai aborrecer vocês.
vocês serão perseguidos. Né? O Sermão do Monte, ele diz: bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós por causa do meu nome. Bem-aventurados sois vós, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Mas alegrai-vos, porque assim como foi grande o galardão deles, assim também será grande o vosso galardão. Jesus ainda diz o seguinte: olha, vai chegar um tempo em que vão perseguir vocês, vão matar e vão cuidar que vão estar fazendo um serviço para Deus. Veja só, irmãos, o que Jesus estava ensinando. Era a palavra de Deus. A palavra de Deus, ele estava ensinando. Ele estava preparando a sua igreja. Em nenhum momento Jesus disse que seria fácil. Em nenhum momento Jesus disse que seria um evangelho, né, uma situação de triunfo, um triunfalismo total, né, que você em nenhum momento algum passaria por algum arranhão. Não, Jesus não ensinou nada disso. E para provar, ele subiu para a cruz, ele deixou-se ser cravado naquela cruz, porque era a vontade do Pai, irmãos. Se Jesus não obedecesse o mandamento do Pai, a sã doutrina, não haveria vida, não haveria perdão para nós hoje. Mas porque ele obedeceu, ele foi fiel, e a obediência de Jesus gerou vida, gerou perdão, gerou a ressurreição, não somente dele, mas a de todos os que no futuro irão ser ressuscitados, quando as profecias chegarem no seu ápice. Mas veja só, a palavra diz o seguinte: eu li aqui que no passado pessoas eram sensíveis ao Evangelho. Eu li aqui que pessoas sofreram por causa do Evangelho. Eu falei aqui de José no Egito, que sofreu. A gente poderia falar de Moisés, de tantas outras pessoas, de Daniel, que sofreu privações, mas eles estavam abertos à palavra de Deus. Mas a Bíblia diz o seguinte, aí entra o texto que nós lemos: porém, nos últimos dias, os homens não aceitarão a palavra de Deus, porque virá um tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme suas próprias paixões, porque virá um tempo em que não sofrerão a sã doutrina, e tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. Mas olha só o que a palavra de Deus diz: mas tu, sê sóbrio e sofre as aflições. E sofre as aflições. Eu não preciso falar o que é sofrer aflição, porque a palavra de Deus já está nos dizendo. Sofrer é perdoar quem não merece, irmãos. É dar a outra face. Né? Não pense que dar outra face é uma coisa alegre, né? Alguém vai dar outra face ali alegre. Jesus diz assim: se alguém te obrigar a caminhar 1 quilômetro, vai com ele 2. Se alguém te tomar a capa, fornece a ele também a túnica. Jesus disse assim, para não amaldiçoar, mas para abençoar. Vocês já imaginaram, irmãos? Tudo isso é sofrer, é renunciar a si mesmo. Carregar uma cruz não é nada agradável. Mas a Bíblia está dizendo que nos últimos dias essas palavras não farão sentido. Não farão sentido. Uma vez eu estava na casa de uma irmã, e ali ela estava reclamando dos vizinhos que estavam ali, não é? Ela estava numa desarmonia com os vizinhos, e ali ela começou a desejar o mal para os vizinhos. Eu falei: irmã, calma, não é assim não. Jesus disse que a gente tem que orar por eles, né? Nós temos que dar outra face. E aí essa irmã abriu a boca e falou: que negócio de dar outra face, irmão?
Já acabou esse negócio da outra face, não existe isso não. Eu olhei para a irmã assim, fiquei triste com a irmã, porque o tanto que a gente ensina, o tanto que a gente fala, e ela não tinha aprendido nada. Né? Eu vou fazer um teste agora com vocês que estão presentes e você que está em casa. Quando eu digo assim, ó, você tem que orar por aquele que te persegue, como é que você se sente? Você aceita isso? E se eu começar a ler aqui, por exemplo, se eu ler aqui Efésios, né? Efésios capítulo 5, deixa eu ver se eu acho aqui. Se eu te falar assim, ó, como é que você tem trabalhado lá na empresa, lá no seu emprego? Como você tem se portado lá como empregado? Se eu te disser uma coisa aqui, ó, olha só o que está escrito aqui, Efésios capítulo 5, diz assim, eu vou começar a ler aqui, olha só, a partir do versículo 22, vou começar com as mulheres. Veja só, existem versículos hoje da palavra de Deus que se você ler, né, se você, dependendo de onde você está, você vai apanhar. Mas isso não é à toa não, irmãos, é o cumprimento da palavra. Porque está profetizado que vai chegar um momento que vai parecer uma ofensa quando você começar a ensinar essa doutrina. Vou dar só um exemplo aqui. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam em tudo sujeitas, olha só, em tudo sujeitas aos seus maridos. Eu estava no meu serviço e eu citei esse versículo para uma pessoa lá, uma mulher, e ela, não, mas isso aí, irmão, isso aí é... Hoje os tempos mudaram, isso aí não existe mais não. Hoje em dia é tudo igual. Não existe mais isso daí. Isso aí foi no passado. E eu comecei a explicar para ela, falei, minha querida, estou te expondo a inerrante palavra de Deus. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus não muda. O que Ele falou ontem, Ele permanece hoje e vai permanecer amanhã. E quando eu disse para ela que o marido é o cabeça, é o chefe, é aquele que manda em casa, que administra, ela quase teve um ataque do coração. Eu não aceito isso aí não, né? Eu não aceito. Aí eu já fiquei lembrando das palavras do apóstolo Paulo, que eles não sofrerão, porque, irmãos, às vezes é difícil para uma mulher mesmo, é ou não é? Não é, irmãs? Não é difícil ouvir uma palavra dessa? É difícil, porque às vezes nem todo marido ama a sua esposa, nem todo marido dá a sua vida pela sua esposa, nem todo marido oferece a contrapartida. E aí você vai ter que amar um marido assim? Irmã, é o que essa doutrina ensina. É o que a palavra do Senhor ensina. Mas eu tenho que me submeter? Tem. Né? Desde que, é lógico, existe um princípio espiritual. A gente sempre obedece uma autoridade desde que ela não dê uma ordem contrária à palavra de Deus. Né? Não dê uma ordem contrária à palavra de Deus, você tem que se sujeitar. Aí vós, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Olha só, irmãos, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. É difícil, né, irmão? Às vezes você tem um desejo, tem alguma coisa que você quer fazer, mas você não pode fazer, porque você tem que ver os interesses dela. Você não tem que ver os seus interesses. Não foi assim que Jesus nos amou? Quando Jesus estava aqui na terra, Ele cuidou dos seus próprios interesses? Ou Ele cuidou dos interesses da igreja? Ou tudo que Ele fez e falou e sofreu
Foi por amor à sua esposa, à igreja de Jesus. E é assim que os maridos devem amar. Quando eu estou falando essas palavras, irmãos, alguns homens aí sentem os ouvidos, dão uma formigada, ou essa palavra ainda entra no teu coração? Você consegue receber uma palavra dessa com alegria? Glória a Deus. Né? Não é fácil, mas é a sã doutrina da palavra de Deus. E aqui diz aqui mais, ele vai falando sobre filhos, vai falando sobre os patrões, sobre os empregados, aqui no capítulo 6, versículo 6, eu vou ler na linguagem contemporânea, para os irmãos entenderem. E vós, empregados, obedecei o vosso patrão segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja empregado, né? Aqui seja servo, seja livre. Na época eles eram servos, não era sentido de ser escravo, mas é de ser empregado de alguém. Eu confesso para os irmãos que a sã doutrina, de uns tempos para cá, ela mudou a minha forma de trabalhar. Eu estava trabalhando um dado momento da minha vida, e eu trabalhava, irmãos, como quase todo mundo aí, né? Fazia só aquele feijão com arroz. Fazia só o feijão com arroz. E aí o Espírito Santo falou comigo, olha, não é esse o caminho que eu tenho para você. Você é a igreja. E como é que você vai ganhar esse povo que está ao teu redor? Como que você vai ganhar? Você vai ganhar trabalhando, como se estivesse trabalhando para mim. E eu peguei esse versículo, irmãos, e apliquei no meu serviço lá onde eu trabalho. Quando eu estou trabalhando lá agora, antigamente às vezes eu ficava querendo ali um elogio, né? Alguma coisa assim, carnal. Isso é coisa da carne mesmo. Mas desde que o Espírito Santo me convenceu desse texto, e eu vi que eu estava errado, eu mudei a minha forma de trabalhar. Irmãos, eu nunca sofri tanto depois que eu passei a trabalhar com todo o meu coração. Porque trabalhar de qualquer jeito é fácil, você não sofre, você não se desgasta, você não passa, irmãos, por atrito, né? Tudo ali, igual no meu serviço que eu trabalho ali na área da segurança, a omissão é muito fácil, né? Você ser ali como diz lá, um acochambrão, você acochambrar, é a coisa mais fácil do mundo. Agora você pegar e trabalhar e atender o cidadão como se estivesse atendendo o próprio Jesus, não é fácil não, irmão. Sim, irmão. Ele não era assalariado, era escravo mesmo. Exatamente. Imagine, você levando chicotada muitas das vezes, maus tratos, e olhar para aquele camarada lá e servir ele como se estivesse servindo o próprio Deus? Isso é fácil? Não. Essa palavra é popular, irmãos. Esses ensinamentos, será que eles são aceitos por essa presente geração? Fica a pergunta, a resposta é óbvia. Basta olhar ao seu redor. Basta olhar ao seu redor. Mas eu digo uma coisa para os irmãos. Deus é fiel. Deus é fiel. A partir do momento que eu apliquei esse versículo na minha vida profissional, Deus fez grandes coisas e o meu serviço mudou. Deus abençoou meu serviço de uma tal maneira, irmãos. É coisa assim que eu não vou entrar em detalhes porque eu estou falando da Bíblia, não estou falando de serviço. Mas eu também apliquei muitos textos na minha vida, no meu casamento. Em várias áreas eu fui pegando a palavra de Deus e tentando entender e aplicar. E por que muitas vezes a gente não quer aplicar? Porque é sofrível, irmãos. É sofrível. É mais fácil você fechar os olhos. É mais fácil você tapar os ouvidos porque a Bíblia está dizendo. E seguir sua vida adiante, né? E seguir como os demais que não têm a Deus. Como os demais que não têm o Espírito Santo. Olha só outro versículo tremendo. Deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo. Porque somos membros uns dos outros. Quantos de nós aqui, para escapar de um problema, a gente fala uma mentirinha? Quantos de nós aqui, irmãos,
tomamos essa atitude? Porque falar a verdade às vezes vai te trazer uma complicação séria. Você vai passar por um problema seríssimo. E muitas vezes a gente não quer sofrer isso. E é mais fácil dizer uma mentira. Mas a palavra está dizendo: deixai a mentira, falai a verdade. Não existe mentira grande nem mentira pequena. É tudo mentira, irmãos. A Bíblia diz assim para os patrões, a Bíblia diz para os filhos, a Bíblia diz para o pastor. Tito, agora essa palavra aqui é uma palavra que realmente traz um contraste muito grande com o que nós estamos vendo na presente sociedade. Efésios, Tessalonicenses. Carta a Tito, irmãos, no capítulo 2. Olha só aqui, ó. Paulo falando para Tito, pastor Tito. Tu, porém, fala o que convém a sã doutrina. Aí ele começa a dizer, você vai ensinar os velhos, vai ensinar o quê? Você vai ensinar os velhos para que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. Aí, e as mulheres idosas? O que o pastor tem que fazer? As mulheres idosas, semelhantemente, ensinem que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensinem as mulheres mais novas a serem prudentes, amarem seus maridos e amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seu marido. Olha só, irmãos, o que a Bíblia está dizendo aqui. Esse texto aqui eu também já tive vários embates com as irmãs, com as mulheres. Porque hoje em dia, quando alguém pergunta para uma mulher, o que você é? Não, eu sou psicóloga, eu sou advogada, eu sou isso, eu sou aquilo, eu terminei o mestrado, eu sou... Para uma mulher hoje dizer, qual é o seu passatempo? Não, eu sou dona de casa. Isso daí, irmãos, é como se fosse uma facada dentro da mulher hoje em dia. Aí as pessoas vão dizer, a sociedade vai dizer, peraí, você é dona de casa? Né? Você é dona de casa? Você não é nada mais do que isso? Você é dona de casa? Né? O mundo, irmãos, formatou a sociedade assim. Alguém que talvez esteja ouvindo isso aqui, irmãos, não é palavra minha não. É palavra de Deus isso aqui. E olha só as consequências de não se observar esse ensinamento aqui que Paulo falou. A serem castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Blasfemada. Então quer dizer que quando a mulher não assume os mandamentos do Senhor para a vida dela, não ocupa a sua posição dentro do lar, não cuida daquilo que Deus mandou ela cuidar, a palavra de Deus está sendo blasfemada. Olha só, irmãos, que coisa mais tremenda, né? Como que às vezes nós estamos tão envolvidos com o presente século e não entendemos que a sã doutrina é uma coisa muito séria. Eu tenho certeza que muitas pessoas não conseguem mais ouvir isso. Não conseguem. Outro dia eu estava lá no meu serviço e tinha um amigo meu, um sargento, que era segurança da Universal. E lá na Universal, ele era segurança, pegou amizade com um pastor da Universal. E ali ele me contando que nos momentos de folga eles iam para o estádio de futebol e o pastor pagava tudo. Pagava a entrada dele, pagava tudo ali. E eles iam torcer para o time de futebol deles lá. Parece que foi na época que o Flamengo veio aqui em Brasília, eles foram ver o jogo e o pastor pagou. Aí ele, sabendo de que eu sou radical, né? Que muita gente me chama e fala que eu sou radical. Esse irmão Marco é muito radical, é muito duro. E o que você acha disso aí, irmão? Do crente ir para o estádio de futebol, torcer? Eu falei, rapaz, eu não acho nada não. Agora eu vou te dizer o que a Bíblia acha. 1 João 2,15. Não ameis o mundo e nem as coisas que no mundo há. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele.
Aí li outro texto para ele falando que nós devemos fugir da idolatria. Fugir da idolatria. Ele, mas não é idolatrar não, né? É idolatrar sim, você está gritando o nome de homens. Aí citei Romanos capítulo 1 para ele. Você está dando mais glória para a criatura do que o Criador. Isso que você está fazendo no estádio de futebol é dar honra para homens, louvores para homens. Isso é adultério espiritual. Deus não aceita. Tiago 4,4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Ora, o mundo passa, irmãos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanecerá eternamente. E eu preguei a palavra para ele, falei só isso, ele fechou a cara para mim. E, sem brincadeira, passou uns 6 meses bicudo para mim. E ele olhava para mim e eu via na cara dele, esse irmão só se acha o santo. Esse irmão é um santão. Eu, amém, irmão. Amém. Pode me chamar do que você quiser. Se Deus me achar santo, tá bom também, né? O importante é Deus me achar ser santo. Se o mundo quer me julgar, me rotular, o problema é deles. Agora, Deus tem que me enxergar da maneira que Ele quer me ver. Deus quer nos ver em santidade, irmãos. Em separação total desse mundo. Eu me lembro de uma época, na igreja, que a gente não tinha nem televisão em casa. Participei de reuniões de membro que o pastor, ele, irmão, o irmão aqui tá fora da ceia, vai ter que pedir perdão para a igreja, porque passei lá na casa dele e ele comprou uma televisão. Estava lá assistindo o jogo. Irmãos não participavam da ceia enquanto não vendesse a televisão. Houve uma época que até ir para a praia, não sei se não estão lembrados disso aí. O pastor Mendanha deve estar lembrado disso aí. Está lembrado, irmão? Até ir para a praia. Quem ia para a praia estava disciplinado. Eu me lembro dessas coisas, mas eu também me lembro de outras coisas também. Sabe o que eu me lembro? Eu me lembro de uma igreja cheia do Espírito Santo. Eu me lembro de uma igreja onde as almas aceitavam Jesus chorando. Eu me lembro de uma igreja que também as crianças eram batizadas com o Espírito Santo. Eu me lembro de uma igreja onde os dons do Espírito, irmãos, os 9 dons, se faziam presentes no meio da igreja. Tinha revelação, tinha palavra, tinha cura. Eu vi Jesus curando. Eu orei e Jesus curou. Eu me lembro dessa época. Era uma época gloriosa. E nós éramos chamados de radicais e de fanáticos. Na verdade, irmãos, o rótulo que colocaram em nós. Na verdade, nós estávamos seguindo aquilo que Deus nos ordenou. Deus mandou, porque, irmãos, o Espírito e vida são as palavras de Jesus. Quando você não tem as palavras de Jesus, quando você tem o contrário daquilo que Jesus falou, você vai ter doença e morte. Quantos não morreram espiritualmente porque se desviaram da sã doutrina? Quantos não morreram? Eu conto o testemunho aqui desse meu amigo e vou dizer para os irmãos, não vou falar o nome dele, mas sabe como é que morreu esse meu amigo? Que era segurança lá do pastor da Igreja Universal. Ele morreu desviado. Ele foi para o bar, tomou todas, e ali ele contraiu a dengue e somou-se em outras doenças, não se alimentava direito, não dormia direito, e morreu, irmãos. Morreu desviado. E na época ele se autodenominava crente. Se autodenominava cristão. Amados, nós estamos nos últimos dias. Mas isso que Paulo escreveu aqui, porém, que nos últimos dias não sofrerão a sã doutrina, está apenas no começo. Está apenas no começo. Diferentemente daquele tempo onde a palavra de Deus era recebida e amada, né? Eu me lembro aqui de Marcos, capítulo 1. Veja só, Marcos capítulo 1. Por que o diabo odeia tanto a palavra de Deus, irmão? Marcos 1, 21. Olha o que aconteceu aqui, presta atenção. Marcos 1, 22. E maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou dizendo:
Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, agitando-o, exclamou com grande voz e saiu dele. E todos se admiravam a ponto de perguntarem entre si, dizendo: que é isto? Que doutrina é esta? Pois com autoridade ordena e aos demônios lhes obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Irmãos, preste atenção aqui no padrão bíblico aqui, ó. Primeiro ele pregou a doutrina, depois ele operou um sinal. Todo sinal de Deus é precedido da doutrina. Demônios saem por causa da doutrina. A doutrina, ela desmascara o diabo. Ela faz você conhecer e detectar: isso aqui é o diabo. Isso aqui é Satanás, isso aqui é demônio. Isso aqui é espírito imundo. Porque a doutrina é luz. A palavra de Deus é luz. E quando a luz bate, ela ilumina. E quando ela ilumina, você enxerga. E você começa a ver quem é de Deus e quem não é. Se isso é de Deus, se isso é verdade ou se isso é mentira. E quando você tem essa posição, você tem autoridade agora do nome de Jesus. Você vai detectar: pera, isso aqui é demônio. Demônio, eu te repreendo agora em nome de Jesus. Por que hoje em dia as pessoas não estão mais repreendendo os demônios? Por quê? Porque, irmãos, sem a sã doutrina. Antes de Jesus começar a pregar, quantos demônios eram expulsos ali na Bíblia? Quando foi que começou a expulsar demônio? Começou-se a expulsar. Foi quando ele começou a pregar a doutrina, a sã doutrina. Quando ele começou a trazer as palavras de vida. E ali o diabo foi desmascarado. E foi expulso. E foi derrotado por ele. Foi derrotado pelos apóstolos. Foi derrotado pelos discípulos. E hoje, irmãos, também. O diabo ele é fraco, irmãos, diante da palavra de Deus. Nós temos este poder. Mas nós devemos entender que o poder, ele vem antes da doutrina. Não existe poder sem a doutrina. O demônio foi expulso depois da pregação. Não sei se os irmãos estão lembrados, mas houve um tempo assim também, em que pregava-se a palavra e depois era aquela enxurrada de demônios sendo repreendidos, sendo expulsos, gente se manifestando dentro da igreja, demônio manifestando, e era, irmãos, uma grande vitória para o reino de Deus. E qual foi a estratégia de Satã? Ensurdecer, cegar o entendimento das pessoas. 2 Coríntios 4:4. Porque Satanás, o Deus desse século, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a glória do Evangelho de Jesus Cristo. E uma vez que a glória, a palavra, a doutrina não resplandece, irmãos, o diabo está no seu campo, está em casa, ele se sente bem, porque o diabo ele se sente bem nas trevas, na ignorância. Por isso essa geração está passando pelo que está passando. Por isso hoje nós estamos vendo tantos casos de pedofilia e coisas abomináveis acontecendo hoje na sociedade. Porque, irmãos, o diabo só é desmascarado pela sã doutrina. O diabo só cai por terra quando alguém começa a pregar a santa e poderosa palavra de Deus. Olha o que vai acontecer, irmãos. Já estou terminando aqui. O livro do Apocalipse, ele vai se cumprindo no futuro grande parte das coisas. Veja só em Apocalipse 16, do 9 ao 11. Se alguém acha que os homens vão mudar de ideia, vão ouvir a palavra de Deus, olha o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo o contrário. Nós chegamos num estágio que a coisa tende a piorar. Nem mesmo o que vai acontecer no futuro vai fazer os homens mudarem de ideia em relação à doutrina da palavra de Deus. Apocalipse capítulo 16, versículo 9 a 11 diz assim: E os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram
para lhe darem a glória. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam suas línguas de dor. E por causa das suas dores, e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. Veja só a diferença, irmãos, da geração dos ninivitas para a geração do fim. Os ninivitas se arrependeram com a pregação de Jonas. Os recém-voltados do cativeiro da Babilônia se arrependeram com a pregação de Esdras e Neemias. Muitos se arrependeram com a pregação de João Batista. Mas a Bíblia está dizendo que nem mesmo as taças, as pragas, os ais, os sinais e as maravilhas que Deus vai fazer na terra, vai converter, vai fazer esse povo receber a palavra de Deus. E eu me lembro de Jesus falando: a minha palavra não entra em vós. Irmãos, é uma grande verdade. A palavra de Deus não entra em determinadas pessoas. Que coisa mais triste, irmãos. Que coisa mais triste. Não tem ninguém perfeito aqui. Eu posso estar errando em alguma coisa, mas se o profeta de Deus chegar para mim, o mensageiro do Senhor chegar para mim, me exortar e me repreender, e eu me arrepender, irmãos, isso é coisa normal, né? Quem nunca pecou? A Bíblia diz que se pecarmos, temos um advogado, Jesus Cristo justo. Mas, irmãos, que coisa mais triste é quando alguém endurece o coração. É quando alguém não quer mais ouvir, ainda que Deus faça grandes coisas. Quem não se lembra da história daquela multidão que saiu do Egito? E todos pereceram no deserto, porque ouviram a voz de Deus e endureceram seus corações. Que mensagem hoje em dia, irmão Marcos? As pessoas querem ouvir? Ora, irmãos, de triunfo, né? Mensagens que eu vou ser bem-sucedido, que vai dar tudo certo. Existe uma igreja que fala por aí: pare de sofrer. Onde é que está escrito isso na Bíblia? Nós acabamos de ler aqui que não sofrerão a sã doutrina. Até a própria placa da igreja é uma heresia. E as pessoas vão, porque quem quer sofrer aqui? Ninguém quer sofrer, irmãos. Eu também não quero sofrer. Mas se for esse o único caminho para o céu, irmãos, o que nós vamos fazer, irmãos? O que nós vamos fazer? Se nem mesmo ele, o nosso mestre, se privou, teve que passar por tudo isso, imagine nós. Mas há um grande consolo para nós na palavra de Deus. A Bíblia diz: assim como ele sofreu, foi esmagado, e também nós também sofreremos. Mas ele foi glorificado e nós seremos glorificados com ele. Nós sentaremos ao seu lado, nós estaremos com ele na sua glória, não somente nos seus sofrimentos. Portanto, a palavra de Deus hoje está chamando você para o sofrimento, mas não para por aí não. A sã doutrina diz que nós hoje somos chamados para sofrer, para amanhã sermos participantes da sua glória, sermos participantes das promessas de Deus. Irmãos, é isso que deve motivar o teu coração, é isso que vai te fortalecer. Se você quer vencer os desafios da vida que estão acontecendo e que vão acontecer, se prepare ouvindo esta palavra. Ora, se eu disser aqui para você: ó, irmãos, é só vitória, é só bênção, vai dar tudo certo, você não vai ficar doente, você não vai ficar desempregado, você não vai andar de ônibus, você não vai ser empregado, você vai ser patrão, Deus vai te dar vitória, você vai vencer, você vai triunfar, você vai subir outro degrau. Quando começar a perseguição e sofrimento e a carestia, o que é que você vai dizer para mim? Ora, peraí, mas o que está acontecendo aí? Porque me disseram outra coisa. Me disseram que eu ia ser vitorioso, que eu ia ser o super-homem. Mas eu estou levando chibatada, está tudo dando errado para mim. Não, peraí. A primeira coisa que você vai fazer é cair fora. Mas se você ouvir a palavra de Deus como ela está te chamando para sofrer. Se porventura nosso país e o mundo for passar por um grande sofrimento, que há uma grande probabilidade disso acontecer, né? O desemprego, fome, doenças. Se essas coisas começarem a acontecer, sabe o que vai acontecer com o crente fiel? O que ele vai dizer?
Eu já estou acostumado. Eu já estou exercitado no sofrimento. Eu estou pronto. Eu estou preparado. Porque Jesus me disse que isso ia acontecer. Porque Jesus, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, eles me disseram que ia ser assim. E está tudo acontecendo, glória a Deus. Aleluia. Porque se o sofrimento está acontecendo, isso quer dizer que a glorificação também vai acontecer. Se quer dizer que eu estou apanhando, quer dizer que amanhã vai ter um momento de vitória, de justiça. Deus vai fazer a vingança, irmãos. A vingança pertence a Deus. A nós pertence a intercessão, a oração. Sofrer mesmo, irmãos. É difícil. Não é fácil. É tão difícil que, preste atenção, porque foi usado o termo consolador. Por que você acha que Jesus disse isso? E não vos deixarei órfãos, mas enviarei outro Alon da mesma espécie, o Consolador que estará convosco. Irmão, Consolador é para isso mesmo, é para quem está sofrendo, né? Nós vemos aqui alguns irmãos que, por motivo natural da vida, perde o seu ente querido e começa a sofrer. Sofrer a perda de um bem, de um parente, de uma pessoa que você amava. E o que você está precisando nessa hora? De consolo, de um consolador, de uma palavra de consolo. E é por isso que nós precisamos, irmãos, da sã doutrina e do Espírito Santo. Sem esses dois, ninguém vai chegar aos céus. Porque a sã doutrina vai te levar para a cruz. A sã doutrina vai te levar para o sofrimento. E quando você estiver passando por sofrimento, quase pensando em desistir, o Consolador vai chegar perto de você, dentro de você, e vai te consolar. E vai dizer, meu filho, só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Aguenta, o que está te esperando lá em cima é tão tremendo que a sua leve e momentânea tribulação que você está passando não se compara com a glória que há de ser revelada. Esse Consolador começa a dizer para você, olha, coisa que o olho do homem nunca viu, né? Com exceção do apóstolo João. Ele viu, né? Ele viu a santa cidade. Coisa que os homens jamais imaginam. É o que Deus tem preparado para você. Por isso que Paulo e Silas, à meia-noite, depois de terem sido chicoteados por terem expulsado o demônio, por terem liberto a mulher das mãos de Satanás, receberam como recompensa chibatadas e foram lançados no cárcere inferior. Mas à meia-noite, eles estavam cantando e orando e adorando ao Senhor. Porque ele tinha essa doutrina na cabeça dele. Ele sabia que tudo isso ia acontecer. E o louvor de Paulo era esse, olha, Jesus é fiel, ele disse que isso ia acontecer, está acontecendo, aleluia, louvado seja o seu nome. E ele não aguentou de tanta alegria no Espírito e começou a orar e a cantar, irmãos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amados, falta pouco tempo. Não desista. Não desista. Eu vou citar só mais um versículo para a tua meditação. Jesus disse assim, para uma das igrejas, a igreja de Filadélfia, as 7 igrejas do Apocalipse. A versão que eu acho mais correta é a da King James, em português. Ela diz assim, como tu guardaste com paciência a minha palavra, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre toda a terra, a nível mundial. Isso nunca aconteceu na história. Isso é futuro. Nunca houve, mas vai haver. Mas ele está prometendo que antes de acontecer, ele vai te livrar. E ele vai te livrar por quê? Porque você guardou a palavra dele. Você pegou a sã doutrina. Você pacientemente. Aí o escritor ainda disse como Jó. Jó guardou a palavra pacientemente, ainda que estava sofrendo. Mas não pecou contra Deus. Guardou firmemente a sua posição de crente, de adorador. E não pecou contra Deus. E olha o final que Deus deu para Jó. E você imagina que Deus vai dar um final diferente para nós? Quem aqui imagina? Não, irmãos. Coisas melhores estão nos esperando. Coisas grandes. Coisas eternas. E é nestas coisas que nós temos que pensar.
Amém? Glória a Deus. Eu agradeço essa oportunidade, no nome de Jesus.